Diversão ou diálogo? Moçambicanos, é diversão ou diálogo? Meus caros, meus irmãos, será que a Frelimo ainda não percebeu que o povo que nós temos hoje, que o povo de hoje não é povo de 75, não é povo de 1990? Será que a Frelimo ainda não percebeu que está a governar indivíduos esclarecidos? E sobretudo agora, que temos um presidente que tem a cultura de divertir o povo. Sabe por que eu digo isso? É que mais uma vez assistimos à diversão ontem na presidência da República. Ontem na presidência da República. Lá foram os candidatos a convite do presidente da República de uma reunião que nem levou 15 minutos. Significa que foi uma reunião em vão. A questão que eu coloco entre candidatos dos partidos políticos e os partidos políticos, quem é o maior aqui? Quem é grande? Quem é o maior? Logicamente que o maior é o partido político. Logicamente que o maior são os partidos políticos. Sabe por que eu digo isso? Porque há uma semana e meia, o presidente da República convocou partidos políticos para discutirem a situação do país. Presumimos nós porque não havia agenda. Mas nós saímos tal como nós entramos naquela casa. Os dirigentes dos partidos políticos saíram tal como entraram exatamente naquela casa. Está aqui a grande questão de convocar as lideranças dos partidos políticos ou os candidatos dos partidos políticos e de lado os partidos políticos. A questão que nós queremos colocar, quem é o maior? O maior são os partidos políticos, porque esses candidatos são candidatos através dos seus partidos políticos. E é a razão pela qual que nós vimos. Chegaram, saíram sem agenda. Chegaram porque estava lá ausente um candidato. Lamentavelmente, o presidente até dizia o seguinte: nós poderíamos ir lá onde está o candidato. Por que não se criou condições? Numa era tecnológica, se queriam de facto produzirem fruto daquilo que queriam. Praticamente nada. É simplesmente uma diversão. Uma diversão. Uma diversão. Vamos crescer para este país poder desenvolver. Porque nós não vamos permitir, os moçambicanos não vão permitir, doravante, este cenário da diversão. Este cenário da diversão. Vamos ouvir o que disse o Venâncio Mondlane. O diálogo marcado para hoje, dia 26 de novembro de 2024, na presidência da República de Moçambique, entre o presidente e os 4 candidatos. Informar a todo mundo, não estou a participar nesse debate, nem virtualmente, por uma razão muito simples. É que até hoje, até a hora que nós começamos, é por isso que começamos a nossa live de forma propositada às 16h30, que era para termos certeza que até o início do diálogo nós não recebêssemos absolutamente nenhum ofício, nenhuma resposta à nossa carta. Como diz o António Muxanga, num debate, portanto, minha vênia para António Muxanga, os últimos pronunciamentos deles são, para mim, muito dignos, que ele disse que o Venâncio fez a parte dele, o Venâncio apresentou aquilo que ele entende que são as prioridades para um debate em função do que recebeu nos e-mails que o povo enviou. Portanto, o povo enviou 40 mil e-mails, eu já vos disse isto antes, o povo enviou 40 mil e-mails para mim. Desses 40 mil e-mails, nós filtramos aquilo que era o essencial do que as pessoas queriam. Logicamente que nós não íamos conseguir em uma semana ler 40 mil e-mails. É lógico que hoje a tecnologia, hoje a inteligência artificial, nos ajuda muito a fazer sistematização da informação. Então foi possível, com base na inteligência artificial,
nós compreendermos o que diziam os 40 mil e-mails. E desses 40 mil e-mails foi exatamente o que nos levou a elencar aqueles pontos que enviamos para o Presidente da República como as prioridades para o tal diálogo que ia acontecer com os candidatos presidenciais. Infelizmente, o Presidente da República, a Presidência da República, o Governo de Moçambique não respondeu às questões por mim colocadas. E uma delas era ter a possibilidade de participação virtualmente por esta via. Portanto, eu podia participar por esta via, virtualmente, à distância, não havia problema nenhum. Portanto, nenhum dos 20 pontos apresentados foi respondido. Nenhum deles. Significa que o Presidente da República, pura e simplesmente, está a criar um teatro. O Presidente da República não tem nenhuma vontade genuína de haver um debate sério, um diálogo sério para se resolver o problema da crise pós-eleitoral que Moçambique está a viver. O Presidente da República não tem de forma nenhuma preocupação concreta com a situação em que a população moçambicana se encontra agora. Com as almas, com as vidas que foram perdidas. Não tem preocupação nenhuma com os crimes, os ilícitos eleitorais que foram cometidos pelo STAI, sobretudo pelo STAI, na manipulação dos resultados, no adulteramento de documentos, na falsificação de editagens das atas. Portanto, o Presidente da República não tem nenhum interesse em clarificar isto. O Presidente da República não tem nenhum interesse em resolver o problema dos raptos e dos sequestros que nós colocamos também na agenda. O Presidente da República não tem nenhum interesse em resolver o problema do terrorismo em Cabo Delgado, que já ceifou muitas vidas até o dia de hoje. O Presidente da República não tem nenhum interesse em resolver o problema da habitação para os jovens. Muita gente diz, mas Venâncio, esta coisa da habitação não devia lá vir. Não, eu estou a dizer que eu fiz uma proposta de agenda de acordo com os 40 mil e-mails que recebi do povo. O que eu fui pôr naquela agenda é resultado do que o povo diz e quer que seja debatido. E o povo quer que seja debatido o problema da habitação aos jovens. Então, eu lá coloquei exatamente 3 milhões de casas para os jovens em 5 anos. Colocamos também um fundo, uma linha de financiamento de 500 milhões de dólares para a iniciativa juvenil e para o empreendedorismo feminino. Estas coisas são aquelas que tocam na pele, tocam na vida das pessoas no dia a dia. Podemos discutir a reforma do Estado, podemos discutir a reforma fiscal, podemos discutir a lei eleitoral, podemos discutir a reforma do Conselho Constitucional, podemos discutir a Comissão Nacional de Eleições que nós queremos para o futuro. Isso tudo é muito bom e é bonito. Mas o povo moçambicano, os cerca de 80%... Acabou. Ana Malala sempre disse, o Venâncio sempre disse, porque nós temos que passar da diversão para assuntos sérios. Nós temos que fazer agenda para o país andar. Nós não podemos fazer agenda para o país parar. Ou não podemos fazer agenda que essa agenda é somente para um determinado grupo de pessoas. Tem que ser agenda do povo moçambicano. Tem que ser agenda para o país desenvolver. Tem que ser uma agenda para a nossa juventude usufruir do conhecimento e sabedoria que tem. Porque tudo isso é possível. Vivemos um país que tudo é possível quando nós tenhamos dirigentes que querem ver o país a desenvolver. Até quando é que nós vamos parar com a diversão? Até quando é que nós vamos parar com a diversão de indivíduos que têm tempo para divertir o povo? Olha, eu só quero recordar aos moçambicanos. A diversão começa desde 1992, um pouco depois da assinatura dos acordos de Roma. Tivemos as primeiras eleições de 1994. Não é? No nosso país.
A diversão sempre continuou. A Frelimo usou isto como tática de divertir os moçambicanos. Divertiu por muito tempo o líder da Renamo. E nós todos sabemos isto. De negociações que em nenhum dia resultaram num assunto cujos os moçambicanos tenham tido como ganho. Até quando é que nós vamos parar com a diversão? De alguém que tem a responsabilidade de dirigir o Estado, dirigir o governo, mas continuar a divertir o povo com reuniões. Olha, nós não queremos ir à reunião para comer castanha, beber água, caramulo, não. Nós queremos ir à reunião para discutir o país. Discutir assuntos que inquietam o país. E trazermos soluções para o país poder andar. Até quando diversão vai terminar o nosso país? Não bastou. Até o Sufo Momad, o atual presidente da Renamo, também foi vítima da diversão. Então queremos dizer o seguinte, que ao longo desse todo tempo, os moçambicanos estão sendo divertidos. E essa diversão ainda continua, como hoje. Anda malala. Chega. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. É preciso que os que governam o país já percebam. E sobretudo agora que nós estamos a discutir o cenário eleitoral. O cenário eleitoral. As eleições. Não vale a pena divertir o povo em levá-lo para um determinado espaço sem que nós tenhamos solução. O presidente estava ciente de que a única coisa que poderia fazer era procurar o mecanismo de alavancar o mal, mas que não consegue. Por quê? Porque estão habituados a divertirem pessoas. A divertirem pessoas. Até quando é que nós vamos parar com isso? Precisamos de olhar o nosso país. É por essa razão que esta questão da diversão não começa simplesmente com a Frelimo, também com os órgãos. É por essa razão que o Conselho Constitucional até agora não validou os resultados, porque está à procura do tempo em que o povo vai se acalmando e aí, pá, divulga os resultados. Nós queremos exortar o povo que é preciso que nós estejamos atentos. Eu sei perfeitamente que estão contra as manifestações, mas não há nenhuma vitória em toda a parte do mundo sem sacrifício, meus irmãos. Não há. Não existe. Tudo é com sacrifício e uma determinação para nós podermos almejar aquilo que nós queremos. Nós não podemos permitir que sejamos divertidos, porque esse que é o objetivo. Dizem que vocês vão ficarem cansados. O povo vai se cansar. Esta é a tônica que se fala aí. Vão se cansar. E quando se cansar, vão aparecer, divulgar ou validar os resultados. E a partir da altura em que divulgam ou validam os resultados, quer o Venâncio Mondlane, quer os outros que são candidatos, perdem a imunidade. Não podemos permitir que isso aconteça. Não, não podemos. Não podemos. Está na hora, agora é tempo de mudança. É tempo de nós fazermos alguma coisa. É por essa razão o nosso maior apelo é para as forças de defesa e segurança, para não se intrometerem em assuntos de natureza política. Vamos à obediência à Constituição. As eleições são marcadas de forma periódica no nosso país ou em toda a parte do mundo. É por essa razão que o nosso país nunca desenvolveu. Sabem por quê? Porque não há alternância do poder. Vocês entendem o que é uma alternância? Alternância é alternância de agenda, de programas, desenvolvimento cujo maior ganhador é o povo. Mas nós sabemos perfeitamente que esses senhores, por causa das agendas que têm, alheias, não querem largar o poder. Nós sabemos que esses senhores, incluindo alguns generais, têm compromissos milionários, têm concessões milionários. E quando perderam o poder também vão perder
Sabem por quê? Porque nós vamos descobrir tudo aquilo que está a acontecer na função pública. Dos dinheiros e de tudo quando é dilapidado no Estado. Esses indivíduos não querem de facto sair. Não querem. Não querem. Então nós temos que refletir sobre o nosso país. Basta esta coisa da diversão. Basta. Venâncio e outros candidatos não devem dançar a serenata de um regime que não quer trazer a verdade. Porque nós, se nós nos manifestamos desta natureza, é por causa das eleições. Não há outra coisa. Mas nós estamos cientes de que você, povo, é dono do seu próprio país. A soberania reside em si. Só você pode dizer sim, ou só pode ser você a dizer sim, continuo ou não. Agora está na hora de nós escolhermos o caminho que pode nos levar a um bom porto. Mas diversão não. Temos que parar. Temos que parar. O grande forte da diversão destes senhores é exatamente tudo o que estão a fazer. Então, nós estamos a alertar aos moçambicanos, acordar os que estão a dormir. Por causa desta liberdade de expressão que está plasmado na nossa Constituição. Embora alguns indivíduos tentam impedir as nossas liberdades fundamentais plasmadas na nossa Constituição, não podemos permitir. A reunião de ontem foi uma fachada que não existiu e nunca existiria. Por quê? Porque o candidato colocou lá o condicionalismo da agenda, ajudando até a presidência da República. Tá bem? Nós aceitamos ir à mesa para dialogar. Se você não traz pontos, nós estamos a trazer exatamente esses pontos. Qual é que seria a boa da equipe do presidente da República elaborar os pontos e devolver a resposta? Sim, recebemos as suas inquietações, candidato Venâncio Mondlane, acusamos e vamos tratar este, por mais que não sejam todos 20 pontos, irmos à lógica daquilo que são os problemas do momento, as questões eleitorais. Venâncio é inteligente. Ele não quis apresentar apenas o problema das eleições. Ele colocou aquilo que são os problemas que nós, que você, qualquer outro cidadão, sente no país para serem discutidos. Para serem discutidos. Mas por quê? Estes senhores estão cientes de que os problemas são aqueles que foram apresentados. Não responderam à carta. É tarde demais. Mas nós, o povo moçambicano, estamos a ser convidados para refletir sobre este país e trazermos as soluções. Hana Malala, chega! 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 Muito obrigado.